E você era algo que o Samidana sempre fala, que você era lá um negócio de produtividade, né? Era uma secretaria de produtividade? Também, né? O que é isso? Eu comecei como secretária de assuntos estratégicos. Sim. Estratégicos é bastante coisa. Depois eu fui secretária de produtividade e competitividade. Depois fui presidente da Caixa. Isso que falam muito. Porque, por exemplo, que nem agora, o governo que está, o atual governo que está neste momento, lá, né? Papai. Sim. Sendo adoidado. Ele está lá e ele está dizendo o seguinte: olha, a partir de agora você vai trabalhar menos e ganhar mais. Essa é a picanha desse 2.0. A picanha 2.0 é essa. Trabalhar menos e mais. Aí o professor Samidana, ele vem sempre. Não, precisa ver a produtividade. O negócio é o que cacete é a tal da produtividade, que ele não explica direito. Então você que é um gênio, que vai explicar pra gente o que é essa produtividade que a gente precisa alcançar, não é isso? Mas ele não quer que eu explique como é que vai fazer para trabalhar menos e ganhar mais, não. Porque só o que é. Essa fórmula eu não sei, não. E imprimir dinheiro enlouquecidamente, a gente sabe como é que termina, né? A conta não fecha. Então, assim, eu acho que o Brasil hoje tem um problema estrutural que é simples de qualquer pessoa entender, Emílio. Qualquer pessoa, até meu filho de 11 anos, Pedro Henrique, entende. Quanto entra, quanto sai. O Brasil está desordenadamente gastando muito mais do que arrecada. E isso tem um espelho que se chama taxa de juros. Então não adianta você contar uma história: a taxa de juros é culpa do Banco Central e o Banco Central é independente. Não. É o vilão. É o vilão. Não, não é. Então, assim, o primeiro vilão da produtividade das empresas é o custo de capital, que a gente chama, que é igual nós no orçamento doméstico. Eu tenho falado muito de autonomia financeira para mulheres, vocês têm visto, reconhecendo a mulher como indivíduo, não porque acredito em pauta ideológica, não acredito em soluções práticas e reais. E aí você olha e fala: por que o juro real do Brasil é o segundo maior do mundo? Porque esse ano tem mais de 200 bilhões de reais gastos fora do teto. Certo. E se continuar gastando desordenadamente mais do que arrecada, vai continuar subindo o juro. Então, o Brasil é um país hoje com mais de 80% das famílias endividadas. Isso é fato, isso é dado. Então, isso não tem a ver com política. Eu não vejo. Esse primeiro trimestre foi recorde de pedidos de recuperação judicial de empresas, e o governo também está endividado, porque a dívida PIB bateu 80%. Então, as empresas, elas se endividam para investir, e isso afeta a produtividade. Então, o primeiro componente hoje de destruição da produtividade é a taxa de juros. Você tem a taxa de juros, a segunda taxa de juro real mais alta do mundo. É um inferno para empreender, né? É difícil para empreender. E eu acho que todo mundo entende que, se continuar assim, para onde o Brasil está indo? É igual assim: você ganha mais do que gasta. Perfeito. Aí você toma um dinheiro no consignado, o juro é baixinho. Aí você vai para o rodativo, subiu. Aí você vai para o cheque especial, subiu. Uma bola de neve. Qual é a próxima parada? Eu vi isso na Caixa. Vai para a agiota. O Brasil está indo para a agiota. Entendi. Então não adianta imprimir dinheiro para o futuro que não tem. E aí a produtividade tem a ver também com o que a gente chama de custo Brasil, que aí é o aspecto trabalhista da falta de liberdade. Então hoje, quando você contrata um funcionário de R$3.000 de salário, para o empregador, eu acho que é isso que você está falando, né, Sami? Tentando explicar. Isso. Para o empregador, esse funcionário custa quase 7. Sim. Então, não adianta você chegar e falar assim: é bonito dizer 6-1, eu também sou a favor. É igual você dizer de novo, eu gosto. Sim, mas como fazer isso mantendo a produtividade do empregador? Porque se você faz isso a troco da destruição de empregos, vai valer a pena? Então, assim, é como eu chegar para o meu filho e falar: você quer ir para a escola hoje ou jogar bola? Ele vai dizer: eu quero jogar bola. Né? Então, assim, eu acho que a hora que você traz, eu estou ok com 6-1, sou a favor, mas vamos dar mais alternativas para ver se a gente estimula a produtividade. E aí eu acho que tem uma burocracia excessiva no Brasil.
ligado à parte trabalhista e à parte fiscal também, né? A parte dos impostos. É insano, todo mundo sabe, né? Agora é o sabor chocolate, sabor isso. Até meu filho de 11 anos já faz piada. É sabor. Ele falou, é sabor croque, sabor borracha, sabor, que é uma complexidade, um excesso de burocracia e de normas que atrapalha muito a produtividade. Então, tudo isso tem uma coisa chamada custo Brasil. Né? E eu acho que o Brasil hoje é um país hostil para empreender. É um país caranguejo, anda para trás. É isso, basicamente. Esses últimos 4 anos não foram bons. Foi para trás, né? Foi para trás. Nesse aspecto foram criados agora... 36... Não, quantos impostos foram criados? Eu não lembro, mas... Já perdi a conta, foram tantos. São dezenas, né? Impostos. Porque você teve impostos criados e impostos majorados, né? Teve as duas coisas. Muitos novos impostos e muitos que existiam foram amplificados. Então para entender, e você está explicando muito bem, completamente diferente do Sami, que fica só dando número. Mas é que eu também, às vezes, não sou tão bom assim. Então vamos lá. Mas o Sami entende mais de economia que eu. Eu já entendi e a nossa audiência também está entendendo que o quê? Se o governo gasta muito e não tem mais da onde tirar, vai subir a taxa de juros, que é a única coisa que existe para não ter a hiperinflação que a gente tinha na época do Sarney. Beleza. Só que eles falam o seguinte, que eu estava lendo no jornal outro dia, diz que essa taxa, porque a taxa de juro alta é boa, mas num curto período de tempo. Eles falam que isso aí, do jeito que está gastando, o resgate do calango vai custar muito caro e a gente vai ficar muito tempo com taxa de juros alta. É isso mesmo, doutora? Foi isso que o Banco Central disse, né? Que precisa, porque o que acontece? Se você não controla a despesa, fica o Banco Central sozinho para controlar a inflação. Então existe uma coisa que eu acho que o brasileiro aprendeu, que é o quanto a inflação destrói o poder de compra, né? Você vê que toda vez que a inflação dá uma crescida, as pessoas reclamam. Então, assim, se existe algo que qualquer brasileiro tem um senso de, eu falo até de sobrevivência, de autodefesa, e a gente acho que não consegue mais voltar para aquelas épocas, espero que não, de hiperinflação. Então, resta ao Banco Central, se as contas estão descontroladas. E, de novo, isso é sobre economia, não é sobre política. A trajetória está indo. Esse governo assumiu com 72% de dívida PIB, está entregando com 80%, e se você deixar como está, vai embora. Números não mentem. Porque o orçamento é indexado, todo ano corrige. Vai bater 100%. Não, nós não temos a credibilidade que o Japão e os Estados Unidos têm. O presidente. O Japão é endividado. Não, mas então, a que taxa? A que taxa? Então, chega uma hora que, mesmo que o Banco Central suba muito os juros, existe uma conta que o governo tem que pagar, tem a despesa previdenciária, tem a despesa com educação, tem a despesa com saúde, tem a despesa do programa social, mas hoje o Bolsa Família custa 165 bilhões de reais, o programa todo, e a despesa com juros do Brasil está batendo 1 trilhão de reais. Então você fala assim, vou prometer que eu vou aumentar o Bolsa Família, só o que vai aumentar de juros, o cara entregou tudo com a outra mão, num assistencialismo populista, dizendo que essa pauta é uma pauta do mercado. Não, essa é a pauta mais social que existe hoje. Sim. Porque ela tem um reflexo... Estou errada, não, e a inflação é o imposto que é um imposto invisível que mata principalmente os mais pobres. Porque ele não tem como reajustar o salário no curto prazo e ele vai pagar mais, vai sobrar menos. E é uma coisa até covarde, né? Porque ele só vai perceber disso depois que já tiver a bomba estourou. Agora você falou uma coisa interessantíssima, que o Brasil arrecada menos do que deveria. E a gente arrecada com muitas taxas. Tanto a brincadeira com... A gente arrecada menos do que gasta. Está arrecadando recorde, está batendo recorde. Nunca arrecadou tanto. Está arrecadando muito com as taxas. Existe outra ferramenta, privatizando? Qual que é a ferramenta de arrecadação para o Brasil para não ficar dependendo das taxas do Haddad, que a gente brincou tanto? É isso, a única ferramenta que eles estão usando é o imposto. E ninguém aguenta mais imposto. Assim, as empresas, acabar de quebrar as empresas e as famílias, via imposto, via taxa de juros. Enquanto isso, você tem uma desorganização completa do que é a gestão da coisa pública, né? Então, ali você tem... gestão de recursos de terceiros, que eu falo, ali é patrimônio do brasileiro. Então, quando você olha que a gente tem só sobre controle direto da União, mais de 40 estatais
E aí você pega o caso clássico do Correio, que a gente já falou aqui 1000 vezes. Olha o rombo. Olha o rombo que tem. E aí você tem mais 40. EBC, Ceitec, empresa do trem-bala aberto ainda, que o trem-bala nunca saiu. Então, assim, 40 ministérios, não existe centro de serviço compartilhado, não existe centro... Então, assim, existem práticas hoje em qualquer empresa privada, né, que nas compras, nas viagens, né, em rigor de enxugar custo, de gestão, de usar tecnologia a favor da boa gestão, que está tudo muito obsoleto, assim. Ainda tem carreira de datilógrafo, tem carreira de assoprador de vidro, ainda tem estabilidade. Ainda tem isso, tem. Teve lá, né? Ascensorista. Então, você assim, fazia isso na época do Paulo Guedes? Eu fiz um pouco de tudo, mas também a gente olhou bastante, né, essas coisas. Assim. Então, existe muita ineficiência, eu acho que falam muito de o corte, assim, tem tanta ineficiência pra gente. Você quer um outro exemplo bom? Sabe, pega no balanço da União. A União tem mais de 700 mil imóveis registrados no balanço, com valor de book contábil, né? Valor contábil, não vou falar a palavra em inglês, de mais de R$1 trilhão e gasta líquido por ano mais de R$1 bilhão de aluguel. Me explica essa matemática. Que é a conta, hein? Então você fala assim, você tem 700 mil casas e ainda paga aluguel? É assustador, né? É assustador, é um descaso com o que é da população, com o dinheiro do povo e do pagador de impostos. Então, assim, Margaret Thatcher dizia, não existe dinheiro do Estado, existe dinheiro do pagador de impostos, que somos nós, né? Então, assim, eu acho que tem aí um trabalho quase de você remontar do zero, porque foi tudo sendo tocado no piloto automático e inchado, só que agora colapsou, porque não tem mais para onde você expandir desordenadamente, nem o Judiciário, nem o Congresso, nem o Poder Executivo. Assim, vai ter que sentar e conversar sobre orçamento, porque senão vai ser um colapso completo. E eu acho que as empresas e as famílias não toleram mais, não vai ter como acomodar essa conta. Se a gente vê, só para fechar, que mais de 80% das famílias já estão endividadas nas taxas de juros como estão, que são perto de 15% para o Banco Central, né? Para quem está endividado no cartão ou no cheque especial, a gente sabe que é isso ao mês. Se você pensar que ainda não vai cair ou vai subir, o que acontece com essas famílias?